Alô, pessoal! Alô, porteiro! O programa de hoje é no estilo meio bate-papo, onde eu vou contar uma experiência que eu passei aqui, esperando que vocês possam tirar algumas lições. A gente já fez um vídeo assim, onde eu falei sobre aquários e reformas. Então, se você não assistiu, vai lá no nosso canal e assista. Nesse vídeo, eu vou falar sobre duas coisas: a arrogância de quem está há muito tempo no hobby e cuidados na hora de resolver um problema. Sobre arrogância, não é algo relacionado a outros aquaristas, que é muito comum de ver também. Aquele papinho de "Ah, você não sabe nada. Ah, eu sei mais do que você." Você é retardado? Tô falando de arrogância na hora de resolver um problema. Muitas vezes a causa de um problema no aquário marinho não está ligada a um só motivo. E isso a gente até já falou em nossas lives. O aquarista, inclusive os iniciantes, tem mania de achar, por exemplo, um parâmetro fora do normal e já acreditar a isso todos os problemas que estão rolando no aquário. E às vezes esse parâmetro não tem nada a ver com o problema. Por exemplo, o cara tá perdendo um monte de coral e vê que o KH tá 6 e já atribui a isso toda a desgraça que tá rolando. Acontece que o KH6 não sai dizimando corais. Às vezes o cara tem uma luminária que não atende às exigências dos animais que ele escolheu, ou tem alguma coisa contaminando a água, tá com um problema no controle de temperatura. Então ele vê o KH6, acha que por isso está tendo problemas e esquece de conferir todo o resto dos parâmetros e estrutura. Acontece muito também do aquarista perguntar uma coisa esperando a resposta que ele quer ouvir. Isso rola muito quando o cara quer, sei lá, pôr um peixe no aquário que tem histórico de comer corais, por exemplo. Ele pergunta esperando uma pessoa falar que com ele deu certo. E geralmente isso é uma total exceção à regra. Quando o aquarista ouve um sim no meio de 200 nãos, ele vai lá e faz a cagada. Sacou qual é? Isso é muito frequente. A gente vê isso em grupos de WhatsApp o tempo todo. Inclusive no outro vídeo que a gente fez com esse formato, eu fui bem arrogante na questão dos cuidados com a reforma. Eu expliquei tudo lá, depois você assiste. Enfim, agora eu vou falar do que rolou aqui para que vocês consigam tirar lições disso também. Quem me conhece sabe que eu mantenho dois aquários. Um que praticamente só tem SPS e o outro que eu tenho dois carnívoros, uma rinópias e um peixe-leão anão e alguns corais. Esse meu aquário de carnívoros, no meio do ano, teve uns focos de anfidínio no substrato, que é um dinoflagelado que parece alga marrom. Eu tinha lido há um tempo alguns relatos de que com a temperatura na casa dos 28 graus, esse dinoflagelado seria controlado. E resolvi fazer o teste, já que nesse aquário eu não tinha nenhum coral muito exigente. Acontece que estava um frio do cão, e o aquecedor que eu tinha nesse aquário, um Errai de 150 watts, não dava conta de subir até 28 graus. O que eu fiz? Peguei o aquecedor de uma das minhas quarentenas, que não tem tanta qualidade como um Errai, adicionei no aquário e deixei meu aquarino configurado para manter o aquário em 28 graus. Passaram algumas semanas e eu não vi grandes mudanças aí na população de dinoflagelados. Aí eu desisti e voltei para a temperatura antiga. Só que por preguiça mesmo, eu deixei o aquecedor que eu adicionei lá. Não estava precisando dele nas quarentenas e ele ficou. Passadas algumas semanas, algumas coisas estranhas começaram a rolar. A primeira foi uma colônia que eu tinha de Mush Rhodactis, começou a pegar brown jelly e algumas bocas morreram. Ao mesmo tempo eu tinha colocado uma muda de montípora nesse aquário, e essa montípora ficou com os pólipos um pouco retraídos. Mas minhas eufilias, escolimias, outros mushes, palitoas, meu bali estavam todos bem. Esse aquário de carnívoros produz muita matéria orgânica e era um saco manter o fosfato. Nessa ocasião eu medi e estava 0,4. E eu atribuí tudo isso ao excesso de fosfato e comecei a aumentar as dosagens dos produtos que eu usava para baixar. Passados alguns dias, uma boca de um torche começou a retrair os tentáculos e morreu com um brown jelly. Até aí pode acontecer às vezes sem muita explicação. Nesse meio tempo, eu decidi colocar dois corais simples e bem resistentes nesse aquário. Um leather e uma neftea, que é um coral soft que até parece um leather. Quando eu coloquei esses corais, eu percebi que eles estavam meio esquisitos mesmo. E nisso, uma das minhas escolimias começou a ficar com o tecido um pouco mais retraído também. Mas eu continuei naquela de só controlar nutrientes. Eis que a neftea tombou e morreu. Apodreceu literalmente. E o leather parou de estender os pólipos. E ficou bem esquisito também.
Aí me caiu a ficha de que tinha alguma coisa muito errada acontecendo, porque esse tipo de coral vive até em água de esgoto. No mesmo dia, eu peguei todas as minhas eufilias e escolemias que também não estavam 100% e levei tudo para casa de um amigo. Eu não podia colocar no meu aquário de SPS porque o meu long nose come torches e eu não ia arriscar deixar as minhas escolemias lá. E o resto dos corais eu passei para o aquário de SPS. Aí eu fui fazer o que eu chamo de pente fino, que é checar tudo que tem no aquário. Quando eu fui checar os aquecedores, eu achei isso. Fui fazer um teste de cobre na água e deu 0,1. Aí não teve jeito, tirei tudo, rocha, substrato. Antes eu deixei as rochas num balde com água limpa e vi que elas estavam soltando cobre. Aí não teve jeito, joguei tudo fora, foi tudo pro lixo. Remontei o aquário e agora já tá tudo bem. Inclusive essa semana eu vou trazer de volta as minhas escolemias. Então qual que é a dica que eu dou? Quando você tem algum problema no aquário, evita parar na primeira coisa que você acha que está errado. Passa um pente fino em tudo. Muitas vezes um problema no aquário tem relação com mais de uma coisa. Quando eu falo em arrogância relacionada a isso, eu falo porque se fosse alguém me pedindo ajuda com um problema semelhante, eu com certeza absoluta ia falar para fazer isso. E eu mesmo acabei não fazendo. E foi até ridículo, porque eu já mantive aquários com um fosfato relativamente um pouco mais alto e não tive problemas. Então nem fez muito sentido eu achar que só o fosfato causaria algum problema com alguns corais que eu já tenho há muito tempo. Fato que eu estava muito sem tempo durante essas últimas semanas, mas isso também não é justificativa. Por sorte, eu perdi muito pouca coisa, até porque eu tinha onde deixar os meus bichos. E é sempre legal você ter um plano caso algo do tipo aconteça. Tipo, ter um amigo que possa hospedar seus bichos no caso de alguma catástrofe. Outra dica que eu dou é para você investir em equipamentos essenciais, como o aquecedor, por exemplo. Aquecedores de qualidade custam mais caro, sem dúvidas, mas valem o investimento. Esse aquecedor que deu problemas eu só usava em quarentenas justamente por isso. Vou aproveitar que estou falando de aquecedores e agradecer a Shark BR que quando soube que eu tive esse problema, me mandou esses 2 aquecedores da Aquael para eu analisar e eu fiquei impressionado com a qualidade deles. Esse modelo de 150 watts é de plástico e ele é praticamente inquebrável. Tá aqui, cara. É sensacional, cara. É inquebrável mesmo. O de vidro também é impressionante. A construção dele é sensacional. O vidro é muito semelhante ao utilizado no Zerheim e ele tem uma grande vantagem. É bem menor que o Zerheim. Uma coisa que muita gente reclama do Zerheim é o tamanho. Esse aqui tem 200 watts e esse tem 150 watts. Olha a diferença. Outra grande vantagem deles é que além de ser um aquecedor com termostato, eles também são termômetros. Então ele vai te falar a temperatura da água. Olha que bacana. Apertando o botão, você define a temperatura que quer manter o aquário. Ele pisca indicando qual temperatura que está a água e vai mudando conforme ela vai aquecendo. Se a água do aquário está mais quente do que o definido, ele te avisa piscando os LEDs. Se o LED pisca devagar, significa que a água está um pouco acima do que foi definido. Se pisca rápido, significa que a temperatura está mais perto da marca superior. Eu usei eles por algumas semanas e fiquei impressionado com a precisão. Varia muito pouco a temperatura, bem menos do que esse que você tem que girar um pino para escolher a temperatura. Fora isso, eles têm 2 anos de garantia aqui no Brasil. Sério, eu fiquei de cara com a qualidade e pode confiar que vale muito a pena ter um desses. Inclusive a Aquael eu fui pesquisar e é uma empresa europeia gigante que tem bastante tradição lá fora. E se você tiver interesse também, a Coral Club, que é nossa parceira, tem ele em estoque. Você tem várias potências e tamanhos de acordo com a sua necessidade. É só acessar lá coralclub.com.br ou chamar eles no WhatsApp. Esse aqui, para quem tem aquário sem SAMP, é muito estético também. Muito mais do que aquele toco redondo no meio do vidro. Exatamente. Ah, Leão, seu safado, você fez esse programa só pra falar desses aquecedores. Não, cara, eu não tenho nenhuma obrigação de falar dessa marca. Eu tô falando porque foi um produto que de fato a qualidade me impressionou. E eu não tenho nenhum problema em recomendar produtos de qualidade. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E para finalizar, não tenha vergonha de comentar as cagadas que você faz no aquário.
Muitos aquaristas só falam sobre sucesso e nem sempre nossa jornada é feita só de sucesso. Cansa de vir gente no meu privado falar que fez merda pedindo ajuda. E você vê que o cara não pergunta em grupos porque tem vergonha. Você comentar em grupos, fóruns, com amigos, os erros que comete, com certeza vai ajudar outros aquaristas a não vacilarem do mesmo jeito. E não tem nada de errado nisso, cara. Ninguém sabe tudo nesse meio. Aliás, a gente está bem longe de saber tudo o que rola nessa caixa de vidro. E quanto mais informação a gente compartilhar, melhor para o sucesso do hobby no Brasil. E é isso, pessoal. Conta nos comentários se você já passou por algo semelhante e diga se você gostou do formato desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver coisa nova. Ah, não esquece de seguir a gente no Instagram também. Um grande abraço e até o próximo Riff Show.